Olá, meus consagrados, aqui é o André Amaral e sejam todos muito bem-vindos a mais um review de livro aqui pelo meu canal no YouTube. Dessa vez a gente vai estar fazendo um review sobre o livro Design para Quem Não É Designer, da Robin Williams. É um livro que, na minha modesta opinião, é indispensável tanto para o designer iniciante quanto para o designer mais experiente. E nesse vídeo, se você assistir ele até o final, você vai conseguir entender de maneira prática por que eu penso dessa forma. Antes de entrar no conteúdo do review, propriamente falando, eu gostaria só de trazer um relato pessoal e explicar por que esse livro é tão importante para mim. E até vai servir de insight, de ensinamento para quem ainda não o leu. Inclusive essa versão que eu estou mostrando é uma versão em inglês, ela é muito melhor que a versão em português. Porque eu já li os dois, né? A versão em inglês é muito melhor. Mas para quem não fala inglês, tem a versão em português. Dá para aprender muita coisa ali, mas eu sempre vou recomendar que você leia a versão em inglês, se possível, tá? Bom, antes de qualquer coisa, eu li esse livro, eu tive a oportunidade de ler ele pela primeira vez, eu acho que uns 2 anos depois que eu já estava trabalhando com design. E assim, como muita gente que não tinha recurso no começo, eu tive que aprender as coisas sozinho, por conta própria, até porque na minha cidade não tinha faculdade, não tinha curso presencial, algo nesse sentido. Eu tive que aprender muita coisa sozinho. E eu não sabia necessariamente que organizar as informações dentro de um layout tinha princípios para isso. Inclusive é o tema principal do nosso livro. Eu simplesmente organizava as coisas de maneira aleatória, ou como eu achava que ia ficar bacana, como eu achava que ia ficar bonito. Era literalmente completamente aleatório. Eu li esse livro e o mundo se abriu para mim. Talvez se você, por exemplo, é um designer mais experiente, você vai falar, poxa, mas eu já sei disso, André, eu sei do que você está falando. Bem, 90% talvez das pessoas que me acompanham por aqui não tem todo esse conhecimento, faz muita coisa com base no achismo, faz muita coisa com base na estética. A gente sabe que design ele existe para resolver um problema prático e não necessariamente para agradar a cliente. Enfim, a gente pode entrar nessa discussão em outro momento. Mas depois que eu li esse livro, o que eu comecei a sentir? Eu comecei a sentir que o meu trabalho realmente ele estava mais embasado. Eu tinha mais propriedade para falar com os clientes, para defender as minhas identidades visuais, e isso foi para mim um divisor de águas. Ainda, uma coisa que esse livro me ajudou a clarear demais, e esse eu acho que é um dos principais pontos-chave, quando eu terminei de ler o livro, eu comecei a identificar de maneira prática, toda vez que eu via um trabalho bonito, por que aquele trabalho realmente tinha me agradado. De novo, eu não estou dizendo que design tem que ser bonito, na maioria das vezes tem que ser sim, mas nem sempre tem que ser bonito, não necessariamente tem que me agradar, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu passava por uma situação onde eu via excelentes trabalhos, eu não sabia o que aqueles trabalhos tinham, que o meu trabalho não tinha, e depois que eu li esse livro, eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Comecei a olhar para as coisas e falar, nossa, isso ficou muito bom, olha esse princípio aplicado aqui, olha essa coisa que eu aprendi no livro sendo aplicado nesse trabalho. E aquilo me dava pistas de como seguir melhorando o meu trabalho. E aí, na minha modesta opinião, é essa transformação que você vai poder ter experiência uma vez que você terminar de ler o livro Design para Quem Não É Designer. Inclusive essa versão que eu estou vendo aqui é a versão em inglês da Robin Williams. Na minha modesta opinião, ela é infinitamente melhor que a versão em português. E um dos motivos para isso é porque a versão em português não tem colorida. Pelo menos eu nunca vi, eu tenho 7 anos como designer gráfico, eu nunca vi a versão em português colorida. E faz toda a diferença. Exemplo, a versão em inglês, o que ela tem a mais, por exemplo, que na versão em português não tem, é uma parte sobre as cores. Como é que você vai falar sobre cores? Como é que você vai trazer exemplos visuais, sendo que o livro é em preto e branco? E aí eu acho que teve essa adaptação na tradução para o português, fora que vários dos exemplos internos, eu vou tentar mostrar para você na imagem, vários dos exemplos internos eu acho que eles tiveram que ser adaptados justamente porque a impressão teve que acontecer em preto e branco, e aí esse é um dos motivos porque eu acredito que você tem que ler ele em inglês. Mas, enfim, vamos falar aqui de maneira mais prática agora do que tem, qual que é o conteúdo do livro. Bem, no começo, a Robin Williams fala sobre os principais princípios de design que a gente usa no nosso dia a dia. Inclusive, a gente vai poder ver até aqui no índice quais são eles. Existem mais, tá joia? Mas esses aqui são os principais. Mas, por exemplo, ela vai falar no capítulo de número 2 sobre proximidade, no capítulo de número 3, alinhamento, no capítulo de número 4, repetição, no capítulo de número 5, contraste. E aí no capítulo 6, por exemplo, ela faz um resumo de tudo isso e traz algumas aplicações. Esse aqui, na minha modesta opinião, é o principal conteúdo do livro, porque realmente muda a maneira como você enxerga o mundo. Você termina de ver, de ler o livro, essas partes, você fala, caramba, o que eu acabei de aprender? E aí, dando sequência, ela vai falar sobre design com cor, que é o capítulo de número 7, que é um capítulo que inclusive não tem na versão em português, e que ela vai falar
enfim, de como que as cores são formadas, os significados das cores, diferença entre RGB e CMYK. E até fazendo aqui um parênteses rápido, é quase como um curso de design gráfico de maneira resumida em um livro. Tem basicamente aqui uma visão geral sobre muita coisa. Tanto que, por exemplo, ó, no capítulo de número 8, que é o capítulo seguinte, ela vai trazer dicas extras sobre formatos, tamanhos de tipografia, várias coisas que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. E esse é o que, na minha opinião, é um dos diferenciais desse livro. Realmente a questão da aplicabilidade prática. Tanto que nesse mesmo capítulo, a autora vai trazer, por exemplo, algumas aplicações daquilo que ela ensinou nos capítulos anteriores no design de flyers, no design de revistas, no design de folders, dentre outros serviços. Não tem muito dessa parte digital, como por exemplo post para social media e tudo mais, até porque esse é um livro mais antigo. Contudo, que você aprende que você aplica em qualquer trabalho. Pode ser um post para social media, pode ser um adesivo, pode ser um outdoor, qualquer coisa. São princípios, né, que de fato são ensinados aqui. Inclusive, por falar em princípios, na segunda parte do livro, onde a autora vai falar sobre tipografia, ela vai falar sobre diversos princípios, diversos fundamentos que são aplicáveis para a parte da tipografia, que é uma base essencial aí para o designer gráfico. Por exemplo, na segunda parte do livro, inclusive o livro ele é dividido em 3 partes, né? Ela vai falar sobre as classificações das famílias tipográficas, ela vai falar sobre as características, sobre, por exemplo, quando que você vai usar letra maiúscula, letra minúscula, quando que você vai usar caracteres especiais, como usar as marcas, né? as reticências. Em inglês a gente vai falar de quotation marks, mas no português não tem marcas, né? Enfim. Ela vai falar sobre kerning, né? Espaçamento entre letras, espaçamento entre linhas e tudo mais. É basicamente, conforme eu até mencionei previamente, um resumão de tudo. Um resumão de tudo aquilo que você precisa saber, ou do básico que você precisa saber sobre design, especificamente design gráfico. André, eu sou web designer, eu sou motion designer, eu trabalho com tipografia, mas não necessariamente sou designer gráfico. Então esse livro não é para mim? Não, muito pelo contrário. Esse livro é para quem, principalmente no dia a dia, trabalha com design. Pode ser design de produto, pode ser talvez até mesmo design de moda, motion design, web designer. Não tem como terminar de ler esse livro e não conseguir aplicar nada do que é ensinado aqui no mundo real. É difícil demais. Eu faço destaque aqui para a parte de quem trabalha com design gráfico, porque é com que eu trabalho hoje. Eu sei da transformação que eu tive depois de terminar de ler o livro. Então, assim, eu acho que o efeito maior vai ser causado em designers gráficos. Enfim, de maneira resumida, na segunda parte do livro, a autora vai falar sobre as categorias das famílias tipográficas, vai falar sobre algumas características, né, dos espaçamentos entre linhas, entre letras, dentre outras questões. E na parte 3 tem conselhos extras, tem outras coisas assim que não necessariamente tem uma característica, assim, não dá pra gente agrupar tudo dentro de um grande segmento, mas são coisas que você pode também aplicar no dia a dia. Então, de maneira resumida, é um livro indispensável, todo mundo tem que ler, é um livro que tem que estar aí na cabeceira, né, como algumas pessoas gostam de falar. Ele ensina muita coisa, inclusive, que às vezes a gente não consegue aprender sozinho, né? E fica até aqui de insight para o pessoal que aprende sozinho. Olha, se apegue aos livros, faça cursos, faça workshops. Se você quiser, faz a faculdade. Eu nunca fiz, mas tem gente que recomenda, que gosta. Enfim, a gente tem que se aprofundar e passar a entender que design não é tão intuitivo quanto parece, que tem muito mais, né, além do que a gente conhece. Então, livro indispensável, recomendo para todo mundo. Se possível, leia em inglês, você vai tirar muito mais proveito, tem bem mais conteúdos, os exemplos são muito mais modernos e tudo mais, são muito melhores. E basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse review. Se sim, ó, clica no botão gostei aqui embaixo, deixa um comentário, se possível. Se inscreve no canal, porque tem sempre vídeos excelentes saindo aqui praticamente toda semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Fechado? Grande abraço para você e até a próxima.